Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro revelar segredos incríveis. Carlos era o barbeiro mais famoso da pequena cidade de Santa Luzia. Com suas tesouras de ouro e uma barbearia que mais parecia um palácio, ele se cercou de luxo de tal forma que as paredes de mármore e os detalhes em cristal eram o reflexo de uma vida consumida pela ostentação. Ninguém imaginava que por trás do sorriso charmoso e das roupas de grife havia um passado que Carlos mesmo havia esquecido. Ele era o rei do sucesso, ou pelo menos assim parecia. Mas certa manhã, enquanto limpava os restos de produtos de beleza dos últimos clientes, a porta rangia, revelando a figura de um homem. Miguel, o mendigo negro, entrou na barbearia como um espectro. Sua aparência era suja e desgrenhada, mas havia algo nele que capturava a atenção. Carlos, em um primeiro instante, hesitou. Mas a curiosidade tomou conta dele. Um corte de cabelo, você disse? A voz de Miguel soou baixa, mas firme, conforme. Ele não trouxera apenas a bagunça de sua vida. Trouxe também verdades complicadas. Você sabia que seu avô era um grande estilista? Um homem que era muito respeitado por todos, mas que por causa de uma rivalidade teve sua vida destruída. As palavras de Miguel cortaram o ar como uma lâmina afiada. Carlos parou. Começou a sentir um aperto no peito e uma sensação estranha de que a vida que construíra estava se desmoronando. Rivalidade? Que rivalidade? A tensão na barbearia aumentava. Miguel revelou um segredo que carregava como um fardo: a origem escondida de Carlos. Teu avô e o meu pai tinham uma disputa intensa. Eles eram irmãos, Carlos. E você? Você é muito mais do que um barbeiro. Você é da linhagem de um grande estilista. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele havia passado a vida acreditando que era um outsider em sua própria família. Mas agora, a conexão estava diante dele, crua e palpável. E enquanto Miguel falava, um grupo de clientes começou a murmurar, observando a cena com espanto. Como isso pode ser verdade? Pensou Carlos. O burburinho aumentava e a tensão social estava em ebulição. Como ele poderia viver com essa nova verdade? E como isso mudaria sua fortuna? As palavras de Miguel ecoavam em sua mente e pareciam perturbar suas certezas. Mais do que a identidade, a discussão se desdobrava em um embate de classe. Ele estava se perguntando se todo o seu luxo tinha algum significado real, ou se, no fundo, tudo era apenas uma fachada. Miguel, por outro lado, lutava contra o estigma do seu estado. É ali, naquela barbearia feita de glamour, as almas se confrontavam. Quando a conversa atingiu seu clímax, Miguel revelou que possuía uma antiga carta que poderia ser a chave para a fortuna que Carlos tinha. Um documento que poderia mudá-lo para sempre. Agora, a dúvida pairava no ar. Carlos estava disposto a arriscar tudo por uma verdade que ele mal compreendia? E com isso, o que restaria de sua identidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Carlos estava em um turbilhão de emoções. Miguel havia acabado de desvelar um segredo que mudaria tudo. A tensão na barbearia era palpável.
O murmurinho dos clientes aumentava, as bocas abertas em choque. E o mesmo valioso corte de cabelo que ele oferecera acabara virando um ritual de revelações. E a carta? Onde está? Carlos perguntou, mal conseguindo controlar a ansiedade. Miguel hesitou, olhando ao redor como se esperasse que alguém surgisse de repente. Eu não a trouxe aqui. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Mas eu sei onde está. Nós precisamos ir até lá. Agora. Carlos balançou a cabeça, confuso. Ir até onde? Para o antigo ateliê do seu avô. É lá que tudo se revela. A insistência de Miguel pegou Carlos de surpresa. Ele começou a perceber o peso do que estava sendo dito. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava se precipitando sobre ele como uma onda avassaladora. Mal havia terminado de processar isso quando um barulho estrondoso irrompeu pela barbearia. A porta da frente se abriu com força, interrompendo a conversa. Uma figura imponente entrou. Um homem vestido com um terno escuro. Era o dono do prédio onde Carlos tinha sua barbearia. Um homem de poucos amigos e muitos inimigos. Carlos, você está em sérios apuros. Os olhos do homem estavam arregalados e suas mãos tremiam. A barbearia, ela está cercada. A tensão disparou. O murmúrio dos clientes virou desespero. Cercada? Por quem? Carlos reclamou, a voz embargada. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Os capangas do Zé. Ele descobriu o que você está fazendo. O que Miguel disse, ele não quer que você descubra nada que atrapalhe os planos dele. Ele vem se vingar. Nesse instante, o coração de Carlos disparou. O Zé? O rival de seu avô? Agora parece que ele estava no centro de uma antiga rivalidade que queria enterrá-lo. Olhando para Miguel, Carlos viu um homem preocupado, mas também decidido. Vamos sair daqui, agora! Carlos gritou, consciente de que sua vida estava em perigo. Mas antes que pudéssemos mover um músculo, as luzes da barbearia começaram a piscar, e um estrondo ecoou, como se algo tivesse sido arremessado contra a parede. O caos se instalou. Ao olhar pela janela, Carlos se deparou com um grupo de homens armados. A adrenalina tomou conta. Ele estava prestes a perder tudo. Miguel! A carta! Precisamos dela! O homem olhou para a saída, seu rosto carregado de uma mistura de medo e coragem. Não posso sair sem ela! Miguel gritou de volta, já começando a recuar no canto, como se estivesse preso entre duas forças insuperáveis. Estamos juntos, Miguel. Não vou deixar você para trás. Carlos gritou, a urgência na voz. A situação estava prestes a explodir. Naquele momento, a vida de Carlos virou de ponta cabeça. Ele não sabia se o que Miguel dissera sobre sua origem era verdade. E enquanto as vozes do caos se intensificavam, outra bomba caiu. Um homem do lado de fora gritou em desespero. Carlos, é sua mãe! Ela está sob a mira deles! Carlos estava perdido em um mar de medos e segredos. A verdade estava cada vez mais perto, mas também a traição. O que ele faria agora? Em um instante, até a certeza de sua própria identidade se tornara uma questão de vida ou morte. Carlos estava perdido em um mar de medos e segredos. A verdade estava cada vez mais perto, mas também a traição. O que ele faria agora? Sentindo o coração disparar, sua mente se dividia entre salvar a mãe e descobrir a verdade sobre a carta. Miguel, precisamos sair. Onde está a carta? Ele mal conseguia pensar direito. A adrenalina pulsando em suas veias. Está na casa da minha avó. Eu prometi que não a levaria comigo até ter certeza de que era seguro. A voz de Miguel tremia, não apenas pela situação,
mas pelo peso da revelação que acabara de compartilhar. Segurança? Olha ao redor, Miguel. Não há segurança aqui. Eu preciso da carta, gritou Carlos, já se movendo em direção à porta. Mas as palavras de Miguel estavam ecoando em sua mente. A casa da avó. Isso significava algo para ele. Algo além do que poderia imaginar. Antes que ele pudesse raciocinar mais, o homem de terno escuro estava empurrando mais para dentro da barbearia. O rosto pálido como um fantasma. Carlos, eles estão prontos para entrar. Precisamos sair! As luzes começaram a piscar de novo. O caos estava a apenas um passo de se tornar violento. Carlos sentou-se no estante, ao olhar pela janela, preso entre o desespero e a necessidade de ação. Viu os capangas armados do Zé, prontos para invadir. Agora! Carlos gritou, puxando Miguel para o lado. Siga-me! Precisamos sair por trás! Quando correram para fora, o estrondo ressoou atrás deles. A porta da frente era quebrada em pedaços e os homens armados invadiram a barbearia. O som do vidro estilhaçando ecoou como uma sinfonia de destruição. Para onde vamos? Miguel questionou, correndo atrás de Carlos, tentando alcançar seu passo apressado. Estamos indo para a casa da sua avó. É a única chance. Ele não sabia o que esperar, mas se aquilo fosse a chave, tinha que arriscar. A rua estava vazia, mas os homens começaram a aparecer como sombras. Um deles, o mais alto, olhou para Carlos e, em um gesto súbito, gritou: Carlos, você voltou a se misturar com os perdedores. Achou que poderia enterrar o passado? O coração de Carlos parou. O homem tinha uma expressão familiar. Reconheci-o agora. Era um velho amigo da família. Alguém que deveria tê-lo ajudado. Eduardo, o que você está fazendo aqui? A surpresa e a traição se misturaram, criando uma dor insuportável. Você não entende. Não é só sobre você. Há muito mais em jogo. E você nunca soube a verdade sobre a sua mãe. Eduardo sussurrou, com uma urgência assustadora. Carlos sentiu um frio correr pela espinha. Minha mãe? O que você quer dizer com isso? Miguel parou ao seu lado, os olhos arregalados, completamente confuso. Ele percebeu que a revelação de uma vida inteira estava à vista. Eduardo, basta! Você está arruinando tudo. Miguel implorou, mas a tensão no ar era palpável. Ela não é quem você pensa que é, Carlos. A vida que você leva, quem você é, pode não ser nada do que foi ensinado. As palavras de Eduardo cortaram mais que qualquer lâmina, um ataque direto à identidade que Carlos pensava já ter. O caos ao redor deles parecia estagnar, como se o mundo parasse para ouvir. Carlos respirou fundo. O que você quer dizer? Ponto. Fale, Eduardo. Agora. Eduardo hesitou, mas a pressão era forte demais. Vamos, a minha verdade vai expor você para sempre. Mas antes que ele pudesse explicar mais, um grito estonteante ecoou entre os capangas. Carlos é a sua mãe. Eles a capturaram. Carlos congelou. A cena se iluminou de uma forma terrível. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Agora a vida da mão estava em jogo, e a verdade amarga sobre quem ele realmente era estava prestes a ser desvelada, enquanto a única coisa que lhe restava era correr e descobrir. A dúvida agora fervia. A história que ele conhecia desmoronava. O que viria a seguir? O que mais ele não sabia? Carlos estava congelado, a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras de Eduardo ecoavam,
como um eco distante. Minha mãe? O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. A mente girava, as peças do quebra-cabeça parecendo fumegar diante dele. Carlos, você não pode se colocar em risco assim. Miguel gritou, já olhando ao redor, preocupado com os capangas. O caos estava prestes a se transformar em uma tempestade. Eduardo deu um passo à frente, o olhar fixo em Carlos. A sua mãe, ela não está em perigo por acaso. Isto é muito maior do que você imagina. Nesse momento, um grito horripilante cortou o ar. Carlos, é a sua mãe! Hurley, um dos garçons da esquina, estava parado, os olhos arregalados. O que ele queria dizer com isso? Carlos virou-se para Miguel, a confusão se transformando em desespero. Precisamos salvar minha mãe. Antes que pudesse correr, Eduardo segurou seu braço. Espere. Você precisa saber a verdade primeiro. Sua mãe não é o que pensa que é. As palavras dele eram balas disparadas, cada uma atingindo um ponto sensível. Ela está envolvida na rivalidade dos seus avós. A sua herança não é o que você pensa. A mente de Carlos explodiu em fragmentos. O que você quer dizer? Como isso é possível? Ele estava começando a ficar agoniado e não sabia se eram as palavras de Eduardo ou o som dos capangas se aproximando. Carlos, Eduardo continuou. Sua mãe, ela tinha uma vida secreta, uma que você nunca conheceu. Ela havia fugido da família para se proteger. O que fez isso tudo se agravar foi a carta que Miguel estava falando. A carta contém uma informação que vai mudar tudo. A tensão crescia e a ideia de uma verdade oculta parecia um peso insuportável. A carta está com você, Miguel. Carlos se virou para o mendigo que agora parecia menos um estranho e mais um aliado. E eu prometi. Miguel hesitou, deixando as palavras penduradas no ar como uma linha fina prestes a romper. Antes que eles pudessem planejar, um estrondo atrás deles agitou o ar. A porta da barbearia tinha sido arrombada. Havia gritos, e os capangas de Zé estavam invadindo, comandados por um rosto que Carlos conhecia muito bem. Era o próprio Zé, com um olhar de vingança mais feroz e determinado do que nunca. Carlos, você ficou se escondendo atrás de um espelho por tempo demais. É hora de revelar a verdade. Zé gritou, seus olhos brilhando de raiva. Mas uma coisa você não sabe. Sua mãe está aqui. E está, na verdade, ao meu lado. O tempo parou. O que você disse? Carlos sentiu a mente girar. A ideia de que sua mãe poderia estar do lado do inimigo era um golpe que o deixava sem fôlego. Enquanto a confusão se instalava, Zé olhou para trás e uma figura apareceu. Era uma mulher, com os cabelos escuros e uma expressão que Carlos não via há anos. Carlos! Ela gritou, uma mistura de amor e dor em sua voz. Era sua mãe, mas havia algo diferente. Algo sombrio em seu olhar. Dom, você não sabia, não é? Zé riu, como se tivesse prestes a divulgar um segredo devastador. Ela fez uma escolha. E você, meu caro, é uma peça desse quebra-cabeça maior do que sonhou. A herança da moda, a rivalidade, tudo isso é muito superficial. O que realmente importa é o seu verdadeiro propósito. Carlos sentiu um desespero tomando conta dele. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A tensão estava no ar, e as revelações pareciam prontos para explodir, cada uma moldando o futuro de Carlos, de Miguel, de todos. A escolha entre salvar sua mãe ou descobrir a horrenda verdade estava prestes a estourar. A linha entre aliado e inimigo havia se dissolvido. O que viria a seguir? Carlos estava congelado, a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras de Eduardo ecoavam como um eco distante. Minha mãe? O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. A mente girava.
as peças do quebra-cabeça parecendo fumegar diante dele. Carlos, você não pode se colocar em risco assim, Miguel gritou, preocupado com os capangas se aproximando. O caos estava prestes a se transformar em uma tempestade. Eduardo deu um passo à frente. O olhar fixo em Carlos. A sua mãe, ela não está em perigo por acaso. Isto é muito maior do que você imagina. Nesse momento, um grito horripilante cortou o ar. Carlos, é a sua mãe! Hurley, um dos garçons da esquina, estava parado, os olhos arregalados. O que ele queria dizer com isso? Carlos virou-se para Miguel, a confusão se transformando em desespero. Precisamos salvar minha mãe! Antes que pudesse correr, Eduardo segurou seu braço. Espere, você precisa saber a verdade primeiro. Sua mãe não é o que pensa que é. As palavras dele eram balas disparadas. Cada uma atingindo um ponto sensível. Ela está envolvida na rivalidade dos seus avós. A sua herança não é o que você pensa. A mente de Carlos explodiu em fragmentos. O que você quer dizer? Como isso é possível? Ele estava começando a ficar agoniado. Não sabia se eram as palavras de Eduardo ou o som dos capangas se aproximando. Carlos, Eduardo continuou. Sua mãe, ela tinha uma vida secreta, uma que você nunca conheceu. Ela havia fugido da família para se proteger. O que fez isso tudo se agravar foi a carta que Miguel estava falando. A carta contém uma informação que vai mudar tudo. A tensão crescia, e a ideia de uma verdade oculta parecia um peso insuportável. A carta está com você, Miguel. Carlos se virou para o mendigo, que agora parecia menos um estranho e mais um aliado. Tá em casa da minha avó, eu prometi. Miguel hesitou, deixando as palavras penduradas no ar como uma linha fina prestes a romper. Antes que eles pudessem planejar, um estrondo atrás deles agitou o ar. A porta da barbearia tinha sido arrombada. Havia gritos e os capangas de Zé estavam invadindo, comandados por um rosto que Carlos conhecia muito bem. Era o próprio Zé, com um olhar de vingança, mais feroz e determinado do que nunca. Carlos, você ficou se escondendo atrás de um espelho por tempo demais. É hora de revelar a verdade. Zé gritou, seus olhos brilhando de raiva. Mas uma coisa você não sabe. Sua mãe está aqui. E está, na verdade, ao meu lado. O tempo parou. O que você disse? Carlos sentiu a mente girar. A ideia de que sua mãe poderia estar do lado do inimigo era um golpe que o deixava sem fôlego. Enquanto a confusão se instalava, Zé olhou para trás e uma figura apareceu. Era uma mulher, com os cabelos escuros e uma expressão que Carlos não via há anos. Carlos, ela gritou, uma mistura de amor e dor em sua voz. Era a sua mãe, mas havia algo diferente, algo sombrio em seu olhar. Você não sabia, não é? Zé riu, como se estivesse prestes a divulgar um segredo devastador. Ela fez uma escolha, e você, meu caro, é uma peça desse quebra-cabeça maior do que sonhou. A herança da moda, a rivalidade, tudo isso é muito superficial. O que realmente importa é o seu verdadeiro propósito. Carlos sentiu um desespero tomando conta dele. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A mãe de Carlos agora estava diante dele, a confusão entre amor e traição se acumulando nos olhos dele. Carlos, você precisa ouvir a verdade. Mas antes que pudesse continuar, um intenso estalo cortou o ar. Um tiro. O som reverberou pela barbearia, fazendo todos se encolherem. Sangue escorreu de um ombro de Zé, que caiu no chão. O caos irrompeu novamente. Gritos preenchiam o ar, enquanto os capangas se espalhavam. Mas a verdadeira surpresa estava em Carlos. Ele olhou para a mãe e não viu medo, mas uma satisfação sombria. As palavras saíram como um sussurro. Você sempre foi apenas um peão, Carlos. Meu peão. Era um jogo.
A dor da verdade era crua e poderosa. Carlos não sabia se estava mais chocado pela traição da própria mãe ou pelo fato de que, em uma fração de segundo, o que acreditava sobre sua vida inteira havia se desmoronado. O queixo de Miguel caiu. O desespero tomou conta, e enquanto se virava para encarar de novo o caos que o cercava, uma ideia surgiu. Zé não pode estar sozinho nessa. O que você fez? Como você se envolveu com eles? Ele mal conseguia articular as perguntas. A mãe de Carlos apenas sorriu, uma expressão que doía profundamente. Você não está pronto para a verdade, Carlos. E ainda não sabe o quanto é forte ou fraco. Esse é apenas o começo. E assim, enquanto o tiro ecoava e os gritos de Miguel preenchiam o ar, tudo o que Carlos pensava que era real, tudo o que ele valorizava, estava prestes a mudar para sempre. A única certeza que restava era o mistério escuro que cercava sua própria identidade. O que mais ele não sabia? Carlos estava paralisado. O tiro ecoou pela barbearia, o som estalando como vidro quebrando. E o tempo pareceu parar por um momento. Olhou para a mãe, que agora tinha o mesmo olhar sombrio que Zé. Aquela conexão entre eles era sufocante, como se tudo o que havia construído até ali estivesse desmoronando em um instante. Você está com ele? O coração de Carlos disparava, o ar lhe faltando. Mãe, como você pôde? Sentiu um nó na garganta, a traição pulsando como uma ferida exposta. Zé se levantou, atirando uma risada cínica. Você ainda não percebeu, garoto. A sua mãe fez a escolha dela, há muito tempo. Ele gesticulou como se estivesse orquestrando uma peça, cada movimento calculado para acirrar a tensão no ar. Escolha? O que você está tentando dizer? A sensação de traição estava em todo o corpo de Carlos. Miguel, ao seu lado, ficou em silêncio, a apreensão estampada no rosto. Os murmúrios dos clientes se transformaram em gritos de pânico, as pessoas se aglomerando perto da saída. Ela se juntou a mim para ficar longe da história que você tanto quer descobrir, Zé explicou com um sorriso distorcido. E agora, vamos nos livrar de você de uma vez por todas. Carlos queria gritar, mas não saiu som. Olhou para sua mãe, esperando que ela dissesse algo. Mas ela ficou parada, como um espectro. Mãe, por favor. Ele vacilava, as mãos tremendo. Diga que ele está errado. Carlos, a voz dela saiu suave, mas a frieza era palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Eu fiz o que fiz para te proteger. Mas de que proteção ele estava falando? Com cada palavra, seu mundo parecia desabar mais. Ele olhou para Miguel, que também estava em choque. O que significa isso? Carlos se virou para o mendigo, a angústia transbordando. Ele sabia que a carta era importante, mas agora tudo parecia uma linha tênue entre o real e o falso. Enquanto Carlos tentava processar a frustração e decepção, houve um estrondo. A porta de entrada foi arrombada e mais capangas começaram a entrar, todos parecendo prontos para a luta. Uma onda de caos invadiu o espaço e Carlos sentiu o medo se intensificando. Vamos, você precisa sair! Miguel gritou, puxando Carlos para o lado. Mas Zé riu novamente, seu riso gelado ressoando na barbearia. Não vai a lugar algum, Carlos. Não até você conhecer a verdade que sua mãe escondeu de você. E assim que falou, um dos capangas puxou um envelope manchado, jogando aos pés de Carlos. O coração dele parou quando viu de que se tratava. Era a carta. Ela te guardou isso por tanto tempo? Zé provocou, olhando para a mãe de Carlos com desprezo. Só jogou essa vida no lixo, não é? O que você vai fazer agora, Carlos? Sua herança tá aí,
E você é apenas um pobre barbeiro. Carlos se agachou, as mãos tremendo, enquanto pegava a carta. O papel estava rasgado e manchado, mas uma onda de emoções o invadiu. Enquanto abria, suas mãos quentes tremiam de expectativa e medo. Ao mesmo tempo, tudo ficou em silêncio. Sem perceber, todos pararam para ouvir. As palavras dançavam à luz frouxa da barbearia. O que ele leu congelou seu sangue nas veias. Eram segredos que não estavam apenas ligados à sua mãe, mas à origem dele mesmo, a linhagem que pensava conhecida. E mais chocante ainda, havia uma outra filha, uma outra criança que a mãe nunca mencionou. Não, isso não pode ser verdade, Carlos sussurrou, a voz falhando. Miguel olhava, incrédulo. O caos à sua volta emudecia diante do peso das revelações que se desenrolavam. Como é possível? Zé sorriu como se tivesse ganho um prêmio. Surpresa! Seu caminho para a verdade só ficou mais complexo. Ele se virou para sua mãe, a expressão triunfante. O que você vai fazer agora, querida? Continuar em silêncio? Ou finalmente trazer a luz para a verdade tenebrosa? Carlos se virou para ela, agora com uma nova esperança e dúvida misturadas. Diga-me que isso não é verdade. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão ensurdecedora preencheu o ambiente. Algo longo e pesado atingiu a barbearia, e o teto começou a desabar em escombros. A confusão reinava, e Carlos sentiu a adrenalina subir. Com a poeira dançando pelo ar, ele olhou para o caos se desdobrando, percebendo que não apenas sua vida estava em perigo, mas agora todos ao seu redor. Havia uma escuridão além do que ele conhecia, uma verdade que agora estava prestes a ser revelada. Mas a urgência de escapar se sobrepunha. As escolhas que levariam a novos segredos estavam se desenrolando diante dele. E enquanto as sombras avançavam, uma única pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era? E qual era o preço de descobrir a verdade? Carlos estava paralisado. O tiro ecoou pela barbearia, o som estalando como o vidro quebrando, e o tempo pareceu parar por um momento. Olhou para a mãe, que agora compartilhava o mesmo olhar sombrio que Zé. Aquela conexão entre eles era sufocante, como se tudo... Mãe, como você pôde? Sentiu um nó na garganta, a traição pulsando como uma ferida exposta. Zé se levantou, atirando uma risada cínica. Você ainda não percebeu, garoto? Sua mãe fez a escolha dela, há muito tempo. Ele gesticulou como se estivesse orquestrando uma peça, cada movimento calculado para acirrar a tensão no ar. Escolha? O que você está tentando dizer? A sensação de traição estava em todo o corpo de Carlos. Miguel, ao seu lado, ficou em silêncio, a apreensão estampada no rosto. Os murmúrios dos clientes se transformaram em gritos de pânico, as pessoas se aglomerando perto da saída. Ela se juntou a mim para ficar longe da história que você tanto quer descobrir. Zé explicou, com um sorriso distorcido. Então vamos nos livrar de você de uma vez por todas. Carlos queria gritar, mas não saiu som. Olhou para sua mãe, esperando que ela dissesse algo, mas ela ficou parada, como um espectro. Mãe, por favor. Ele vacilava, as mãos tremendo. Diga que ele está errado. Carlos. A voz dela saiu suave, mas a frieza era palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. Eu fiz o que fiz para te proteger. Mas de que proteção ele estava falando? Com cada palavra, seu mundo parecia desabar mais. Ele olhou para Miguel, que também estava em choque. O que significa isso? Carlos se virou para o mendigo, a angústia transbordando. Ele sabia que a carta era importante, mas agora tudo parecia uma linha tênue entre o real e o falso. Enquanto Carlos tentava processar a frustração e decepção, houve um estrondo. A porta de entrada foi arrombada,
e mais capangas começaram a entrar, todos parecendo prontos para a luta. Uma onda de caos invadiu o espaço, e Carlos sentiu o medo se intensificando. Vamos, você precisa sair, Miguel gritou, puxando Carlos para o lado. Mas Zé riu novamente, seu riso gelado ressoando na barbearia. Não vai a lugar algum, Carlos. Não até você conhecer a verdade que sua mãe escondeu de você. E assim que falou, um dos capangas puxou um envelope manchado, jogando aos pés de Carlos. O coração dele parou quando viu de que se tratava. Era a carta. Ela te guardou isso por tanto tempo. Zé provocou, olhando para a mãe de Carlos com desprezo. Só jogou essa vida no lixo, não é? O que você vai fazer agora, Carlos? Sua herança tá aí e você é apenas um pobre barbeiro. Carlos se agachou, as mãos tremendo enquanto pegava a carta. O papel estava rasgado e manchado, mas uma onda de emoções o invadiu. Enquanto abria, suas mãos quentes tremiam de expectativa e medo. Ao mesmo tempo, tudo ficou em silêncio. Sem perceber. Todos pararam para ouvir. As palavras dançavam à luz frouxa da barbearia. O que ele leu congelou seu sangue nas veias. Eram segredos que não estavam apenas ligados à sua mãe, mas à origem dele mesmo, a linhagem que pensava conhecida. E mais chocante ainda, havia uma outra filha, uma outra criança que a mãe nunca mencionou. Não, isso não pode ser verdade. Carlos sussurrou, a voz falhando. Miguel olhava, incrédulo. O caos à sua volta emudecia diante do peso das revelações que se desenrolavam. Como é possível? Zé sorriu, como se tivesse ganho um prêmio. Surpresa. Seu caminho para a verdade só ficou mais complexo. Ele se virou para sua mãe, a expressão triunfante. O que você vai fazer agora, querida? Continuar em silêncio ou finalmente trazer a luz para a verdade tenebrosa? Carlos se virou para ela, agora com uma nova esperança e dúvida misturadas. Diga-me que isso não é verdade. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão ensurdecedora preencheu o ambiente. Algo longo e pesado atingiu a barbearia, e o teto começou a desabar em escombros. A confusão reinava, e Carlos sentiu a adrenalina subir. Com a poeira dançando pelo ar, ele olhou para o caos se desdobrando, percebendo que não apenas sua vida estava em perigo, mas agora todos ao seu redor. Havia uma escuridão além do que ele conhecia, uma verdade que agora estava prestes a ser revelada. Mas a urgência de escapar se sobrepunha. As escolhas que levariam a novos segredos estavam se desenrolando diante dele. E enquanto as sombras avançavam, uma única pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era? E qual era o preço de descobrir a verdade? De repente, enquanto os escombros caíam, um grito sair do fundo do salão, enredado em meio ao caos. Carlos, é hora de você saber a verdade definitiva. Era Eduardo, com um olhar determinado. Sua presença fez os capangas hesitarem. Eu não estou do lado de Zé, e vocês precisam saber quem está corrompendo tudo isso. O impacto da declaração pairava. Qualquer sexto sentido que você achava ter está prestes a ser virado de cabeça para baixo. Eduardo disparou, avançando em direção à confusão. A verdade que sua mãe quer esconder é muito mais do que você pode imaginar. Se não acreditarem agora, vocês vão descobrir que eu não sou quem pensamos ser. A verdade que Zé havia falado pode ser diretamente ligada ao que aconteceu com sua avó, e isso pode destruir todos vocês profundamente. Carlos sentiu seu coração parar. Ele nunca havia olhado para Eduardo como mais do que um amigo. Agora sentia como se levantar um tapete sob seus pés, algo que poderia levá-lo a um abismo. O que você quer dizer? Fale,
A verdade pode nos salvar. Mas Eduardo simplesmente balançou a cabeça, um brilho em seus olhos. A hora não é agora, Carlos. Mas você está prestes a descobrir algo que vai abalar cada uma das suas certezas. E enquanto o teto desabava, as palavras dele ressoavam na mente de Carlos como um sino, deixando uma dúvida que poderia mudar tudo. Desesperados para sobreviver, os rostos se tornaram uma mistura de medo e coragem, enquanto Carlos se preparava para desenterrar verdades que poderiam reescrever seu destino. Uma nova onda de incerteza se avizinhava. O que mais ele não sabia? Carlos estava paralisado. O tiro ecoou pela barbearia, e a poeira dançava no ar, como se a sala tivesse parado no tempo. O olhar de sua mãe, que antes era de ansiedade, agora tinha uma frieza que o afastava. A traição pulsava em seu peito, quase insuportável. Mãe, como você pôde? A voz dele saiu tremida, a dúvida quase o sufocando. Carlos, você precisa entender. Ela começou, mas Zé não deu mais espaço para conversa. Cale-se, ele gritou, ainda segurando o ferimento no ombro. Você precisa ouvir isso, Carlos. Eu não estou apenas atrás da sua mãe, estou atrás de você também. Quando ela decidiu que a vida de um barbeiro não servia para o que temos a fazer, ela fez uma escolha. E agora todos vamos pagar por isso. Nesse momento, um estrondo impactante reverberou pela barbearia. O teto começou a trincar e ceder, pedaços de gesso caindo como chuva. Os gritos das pessoas se tornaram um coro de pânico, enquanto todos tentavam encontrar uma saída. Carlos olhou para Miguel, cujos olhos estavam arregalados, refletindo a confusão e o medo. Carlos, precisamos sair. Agora! Miguel puxou o braço dele, mas Carlos estava preso nas palavras de Zé e na expressão de sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. Zé gritou, triunfante, olhando para a mulher ao seu lado. Ela não é sua mãe. Ela é sua tia. O mundo de Carlos desabou mais uma vez. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Ele não conseguia processar. O que você está dizendo? Isso não é possível. O ar parecia rarear. Ele olhou para sua mãe, esperando vê-la desmentindo as palavras de Zé. Mas ela estava imóvel. A fisionomia entre raiva e desespero. Você é fruto de um relacionamento incestuoso entre sua mãe e meus pais. Sua mãe usou sua vida para esconder a verdade. Zé continuou, as palavras cortando como uma faca. E agora que você está aqui, a verdade precisa emergir. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. A realidade se retorcia, fazendo seu cérebro rodar. Não, isso não pode ser verdade. Mãe, me diga que não é verdade. Ela respirou fundo, como se o peso inteiro da narrativa estivesse apertando seu peito. Carlos, eu não sabia como te contar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia uma triste aceitação em seus olhos. Sinto muito, não era meu plano. Eu fiz o que fiz para te proteger. O caos aumentava ao redor deles, enquanto o teto desmoronava e os capangas de Zé avançavam, prontos para capturá-los. Carlos não sabia se estava mais chocado pela traição de sua mãe ou pela verdade devastadora que surgia diante dele. Antes que pudesse reagir, um som estrondoso tomou conta do ambiente. A parede lateral da barbearia explodiu em pedaços, dando espaço para uma figura robusta penetrarem. Era Eduardo, com um olhar decidido e uma arma na mão. Carlos, Miguel, vamos sair. Agora! A presença dele trouxe uma nova esperança. Mas havia algo mais em seus olhos. Um segredo.
Enquanto o grupo hesitava, Carlos teve um impacto quando olhou para Eduardo novamente. Você já sabia de tudo isso? A pergunta pairou no ar e Eduardo hesitou antes de responder. Carlos, não posso te contar agora. Mas saiba que sua vida está em perigo. E a verdade que você precisa descobrir pode não ser a que você deseja. O tumulto do momento fez as palavras dele parecerem longínquas, mas havia uma verdade pulsante que se formava. O jogo nunca foi apenas sobre a herança da moda. Era uma questão de identidade, de ligações ocultas e rivalidades antigas. Uma guerra silenciosa que o mantinha preso em um ciclo de mentiras. Enquanto Zé e sua mãe trocavam olhares de puro ódio, Carlos agarrou a mão de Miguel. Vamos! Ele não sabia onde estavam indo. Não sabia o que era a verdade. Mas uma coisa era certa. A saída precisaria ser agora. Com Eduardo na frente e os capangas unindo atrás, eles tomaram direção oposta ao que restava da barbearia. Mas enquanto corriam, uma nova explosão ecoou. E Carlos sabia que o passado logo o alcançaria, independente da velocidade que conseguiriam. O que mais eles não sabiam? O que ainda estava por ser revelado. As questões atormentavam sua mente, enquanto o chão sob ele parecia tremular. Cada passo se afastava do que ele conhecia. Carlos e Miguel correram, quase sem respirar. O furo do teto quebrava o tempo, enquanto as pessoas gritando formavam um eco de desespero. Mas Carlos só conseguia pensar nela. Sua mãe. A revelação que a ligava àquela rivalidade estava presa em sua mente como um grilhão. As portas da barbearia haviam sido abertas, mas a dúvida sobre a lealdade dela ainda pesava no coração dele. Eduardo, o que você sabe? Gritou Carlos, sem olhar para trás. Eduardo estava à frente, fazendo o possível para que eles seguissem na linha de fuga. O olhar decidido dele indicava que ele também carregava segredos. A verdade que você precisa saber pode mudar tudo, Carlos. Eduardo falou, correndo acelerado, sem parar. Mas agora precisamos sair daqui, ou vamos acabar como todos os outros. Mais gritos ecoaram, e por um instante, tudo parecia um pesadelo. Ao chegaram a uma esquina, Carlos hesitou. E se ela for minha tia, como posso confiar nela? A confusão se transformava em dor. É hora de você parar de achar que tudo é como você imagina. Pode ter mais em jogo do que você pensa. Eduardo parou para responder, olhando nos olhos de Carlos, que começava a entender a gravidade da situação. Assim que deixaram a barbearia, o ar parecia mais frio. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a voz de sua mãe ainda ecoava na mente dele. Você não sabe a verdade, Carlos. Você não sabe a verdadeira megera que está à espreita. Precisamos ir para um lugar seguro, disse Miguel, ofegante. Ainda o Zé e os capangas. Carlos não conseguia parar de pensar na carta, que havia sido jogada aos seus pés. Era como um nó em seu cérebro. Ele tentou descer ainda fundo na própria realidade e ignorar todas as peças do quebra-cabeça. No fundo da casa da minha avó, na prateleira dos livros. Ela tinha certeza que um dia você descobriria. Essa carta vai confirmar tudo. Miguel estava mais agitado do que nunca. Mas o que essa carta realmente diz? Carlos perguntou, agoniado. O tempo estava passando e a urgência pulsava como um tambor. Se realmente eu sou quem ele diz que sou, isso significa que os segredos se estendem muito além do que conhecemos. Ponto. Olhou para Eduardo, que hesitou, como se estivesse segurando um segredo que pesava. Carlos, não posso te dizer ainda.
É mais complicado do que parece. Basta saber que sua segurança é prioridade agora. Um barulho de passos confirmou seu medo. Zé estava perto. Uma sombra coube ao redor deles, apenas uma fração abaixo da luz do sol. Os capangas de Zé, vindos de todas as direções, pareciam prontos para atacar. Era impossível saber quantos eram. Os pensamentos de Carlos voaram rapidamente. O que acontecerá se Zé descobrir tudo? Num momento de pura urgência, Eduardo se virou e gritou: "Corra para lá!" Ele apontou para um beco escuro. Era estreito, mas a única opção naquele instante. Com certeza não era o ideal, mas as sombras eram uma chance de escapar. Carlos sentiu que estava em um filme de ação, e com isso, ele fez a única coisa que poderia fazer. Antes que entrassem, Carlos viu a sua mãe novamente. A expressão estava numa mistura de dor e uma certeza feroz, como se houvesse enxergado uma possibilidade de um futuro inesperado. Ele hesitou. O que poderia fazer? "Carlos!" Miguel puxou ele para o beco, e neste momento, qualquer dúvida tomou um caminho diferente. Dentro do beco escuro, a tensão crescia. E aí, tudo desabou. Uma luz estourou por trás deles. Um clarão iluminou a penumbra, e a figura de Zé apareceu. Ele tinha um olhar traidor, e ao lado dele estava alguém que Carlos nunca esperava ver. Era a avó dele, e a expressão dela era de urgência. "Carlos, você não entende o que está acontecendo. Temos que parar tudo agora." O quê? A sensação de que o chão fugia dos pés de Carlos foi esmagadora. Zé encerrou. "O jogo acaba aqui." E enquanto Carlos e os amigos trocavam olhares confusos, o verdadeiro golpe estava prestes a ser revelado. A avó dele sorriu, mas o que acompanhava era mais do que qualquer um poderia imaginar. "Carlos, você não só é parte disso. Você é a chave de tudo. Agora, antes que as coisas piorem, você precisa saber a verdade sobre quem realmente é sua mãe. O que isso significava? Quem era ela, então?" Tudo o que Carlos acreditou estava prestes a ser devassado. A certeza se esvaiu mais uma vez, e o medo tomou conta. Carlos sentiu o coração disparar ao ouvir a avó dizer que sua mãe não era quem ele pensava. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. "Que você quer dizer com isso?" Ele mal conseguiu formular a pergunta. O olhar de Zé era de satisfação, como se estivesse assistindo a um espetáculo montado só para ele. "Vamos fazer isso simples, Carlos", disse Zé, ainda com o sangue escorrendo do ombro. "Sua mãe, na verdade, é minha irmã, sua tia. E essa história que vocês acham que conhecem está muito além de qualquer drama. Estamos falando de nossa herança, do que realmente somos." "Isso é mentira!" Carlos gritou de costas para a parede, sua mente girando com a nova informação. Miguel estava ao seu lado, visivelmente atordoado, mas ele não se deixaria abalar. Sua avó, com um olhar grave, interrompeu. "Carlos, escute. É verdade. Eu e sua mãe tentamos proteger você, mas isso não significa que não o amamos." Ela estendeu a mão, mas Carlos hesitou em aceitá-la. A dor e a traição ainda doíam intensamente. Eduardo, atrapalhado pela confusão, gritou: "Precisamos sair daqui! Agora!" Os capangas de Zé estavam avançando, e a situação estava prestes a se precipitar em um verdadeiro caos. "Mas e a carta?" Carlos exclamou, segurando o envelope rasgado perto do peito, como se fosse a única âncora dentro daquela tormenta. "Ela pode nos ajudar." "Não é do que você pensa que precisa", disse Zé, com um sorriso macabro. "O que vocês precisam é saber exatamente como acabaram nessa situação. A verdade vai despedaçar cada um de vocês, e eu vou me certificar disso."
Mas antes que Zé pudesse avançar, sua mãe falou, a voz tremendo, mesmo em meio ao grito do perigo iminente. Carlos, você deve decidir quem realmente você é. Não deixe que a verdade o destrua. Com o eco do grito da mãe, um lampejo de clareza atravessou a mente de Carlos. Ele não era só um barbeiro. Ele era parte de uma história muito maior, ligada a passados e escolhas que não poderiam ser ignoradas. Ele se virou para Miguel e Eduardo. Vamos. Não podemos ficar aqui. O passado pode ser assustador, mas não vai nos aprisionar. Miguel assentiu, a determinação surgindo no seu olhar. Estamos juntos nisso, Carlos. Vamos buscar a verdade e enfrentar o que vem. Carlos respirou fundo e, com um impulso de coragem, correu para a saída, puxando Miguel e Eduardo junto. Atrás deles, o eco de risadas malignas de Zé seguia, mas eles não olhariam para trás. A rua estava se aproximando, e com cada passo, o peso dos segredos e a dor da traição começavam a se dissipar. Eles saíram da barbearia, sentindo a liberdade e o ar fresco. Embora o mundo exterior estivesse caótico, havia uma chama de esperança queimando dentro deles. Carlos sabia que a jornada ainda estava longe de acabar, mas agora ele não ficaria imune a verdade alguma. O que quer que a carta contivesse e qual fosse o papel de sua mãe, ele enfrentaria, não sozinho, mas ao lado dos amigos que se tornaram a família que ele nunca soube que precisava. E enquanto corriam, uma pergunta ainda pairava no ar. O que mais estava escondido sob o manto de segredos? Até onde a verdade se estenderia? Agora, antes de nos despedirmos, sinto que preciso deixar um recado importante para você. Você precisa se inscrever no canal agora. Não espere nem mais um segundo. Assim, você garante que não vai perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível para vocês. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa trama intensa. Sua participação faz toda a diferença. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você está pronto para ser parte dessa comunidade? Vamos juntos nesta jornada.